Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h43, segunda-feira, dia do Mexa-se com Saúde. Já está aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular. Doutor Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Depois de um pequeno período aí de uma pausinha, voltamos com tudo. Que legal, que legal. Bom, esse tema a gente já falou algumas vezes aqui no programa, mas é o tema que a gente tem que estar constantemente falando, né? Não existe idade para começar uma atividade física, né, doutor? Com certeza, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Mas como a gente teve alguns momentos pontuais, assim, né? Que a gente foi falando da importância dos exercícios físicos ao longo da vida, mas o melhor contexto, né? O melhor contexto é aquele de manutenção da atividade física, ou do exercício físico propriamente dito, ao longo da vida, né? Eu gosto de dar esse exemplo de um banco, né? É um banco de músculo que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, geralmente as pessoas têm uma infância ativa, né? Na maioria dos casos, tem o estímulo ao exercício físico. Hoje a gente está passando por um período meio complicado, né? Com o excesso de urbanização das cidades, com a violência urbana, com diminuição dos contextos públicos, assim, para ter esse estímulo ao exercício físico. Então aumenta-se o tempo de tela, então é um período delicado, né? A gente está tendo que depender muito, e também por isso que eu reforço sempre, e vai aí sempre minha admiração, meu respeito, minha homenagem aos profissionais que levam a sério a educação física escolar, que se comprometem efetivamente com a educação física escolar, porque para muitas crianças aquilo tem sido um momento único de estímulo do exercício físico, né? Mas a infância é um período muito crítico para desenvolvimento de habilidades motoras, né? Inclusive coordenação para contração muscular, né? Desenvolvimento de vários fatores de aptidão. Mas em geral isso tem um crescimento exponencial em termos de ganho de melhoras musculares, qualidade muscular, funcionalidade muscular ao longo da infância, que se a pessoa se mantém na idade adulta, né? Com algum estímulo físico, algum estímulo muscular, isso ainda há uma progressão grande, né? Até por volta ali dos 35, 40 anos, e aí isso minimiza muito a queda se ela manter um exercício físico durante o seu envelhecimento, né? Agora, por que é tão preocupante a questão da perda de massa muscular com o envelhecimento, né? Que é um pacote de situações que a gente chama de osteosarcopenia, ou basicamente a sarcopenia, quando eu não estou falando das questões ósseas envolvidas com perdas, né? Com envelhecimento. A sarcopenia não é só a diminuição da massa muscular, é a diminuição da qualidade, da funcionalidade dessa massa muscular. E isso, por questões alimentares, por falta de exercício físico, por questões hormonais próprias do processo de envelhecimento ainda que normal, faz com que haja uma perda progressiva de massa muscular nessa faixa etária. Então, se eu tenho esse banco muito bem instituído, eu minimizo essa perda, né? Embora ela possa acontecer, mas ela fica tênue, ela não fica tão perceptível no envelhecimento saudável. Então, o que a gente acaba vendo na maioria das pessoas num contexto de sociedade atual é a infância, tirando essas ponderações, ainda ativa, a idade adulta, que o sujeito precisa ser produtivo, faculdade, inserção no mercado de trabalho, ele meio que se abstém do exercício físico, fica um período de ostracismo ali de 10, 15 anos, e aí ele retorna quando ele tem uma certa estabilidade de vida. É tarde? Jamais será. Mas entra numa situação importante de não querer tirar o tempo perdido, né? O que a gente vê é isso. Às vezes as pessoas com 20 anos sem fazer exercício nenhum, tem aquela memória afetiva do exercício. Com uns 20 anos de idade, que jogava bola, jogava basquete, sei lá, se foi atleta de natação, e aí quer tirar o atraso na reinserção do exercício físico com seus 40 anos, quando tá com estabilidade de vida. Aí vem lesão. É verdade. Né? Aí fica lá 6 meses, porque teve uma lesão no ombro, lesão no joelho. Então é importante essa ponderação de retorno, entender que não é mais aquele contexto, né? Então não dá para tirar o atraso, não dá para querer fazer tudo, precisa ser algo bastante ponderado. Agora, quando de repente você vai na academia 3 vezes por semana, ou tem gente que vai todos os dias, e por N motivos você deixou de ir, 1 semana, 2 semanas, a volta é mais difícil pela condição física ou pela condição emocional? Pelas duas situações, né? Tudo depende da qualidade que vinha sendo
tida na constância, né? Então, quanto tempo foi essa constância que a pessoa estava indo com regularidade? 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, 7 vezes por semana? Qual era a qualidade desse exercício? Então, as aptidões, elas não são perdidas tão precocemente, particularmente musculares, tá? Para eu perder um pouquinho dessa minha aptidão muscular relacionada a um exercício já cronificado, um período de treinamento bem instituído, com uma boa qualidade, são por volta ali de 1-2 meses sem exposição efetiva ao exercício físico para perder digamos assim, começar a minimizar esses ganhos musculares. Do ponto de vista de aptidão cardiopulmonar, pro exercício mais aeróbico, pro cara que corre, isso é mais determinante. Poucas semanas ali, por volta de 2-3 semanas, já fica muito difícil ele manter o pace, manter o ritmo de corrida, manter a frequência cardíaca que ele estava habituado. Ele tem que compensar? Não dá para compensar, tem que entender esse escalonamento de progressão de movimento, né? A grande ideia é essa. Se eu fiquei um período por pausa, por qualquer situação, por doença, por pausa, né, e de questões sociais, questões do trabalho, a reinserção ao exercício físico, ela tem que ser progressiva, porque ele não pode ser extremamente desconfortável, né? A grande questão da prática do exercício físico é a seguinte: eu preciso manter constância. Se essa constância for quebrada, volta no conceito de que eu preciso manter constância, mas para eu manter constância na reinserção, ele precisa ser progressivo, porque não adianta eu treinar extremamente desconfortável com a carga de antes por uma questão psicológica e depois ficar com dor muscular tardia e não conseguir manter o treino ao longo dos próximos dias, dos dias subsequentes. Então, essa ponderação, entender a limitação, entender que o retorno, quando todo mundo fala o retorno é triste, né? Entender que esse retorno... A volta é triste. A volta é triste. Então, entender que precisa ter uma ponderação em progressão de carga para uma readaptação ao contexto. Aí vai entrar nesse viés um pouquinho de perda da funcionalidade, um pouquinho de perda... grande parte dessas questões mais afetivas, mais emocionais, mas que seja, eu não posso ter esse fator de não retorno adequado constante. Você está dizendo que a gente precisa fazer uma poupança de massa muscular para na terceira idade perder Perfeito. mais lentamente. Então, tenho 2 perguntas para você. Tá. Primeiro, quando é que começa essa terceira idade do ponto de vista de massa muscular? Porque hoje em dia está se mudando muito, né? 60, 65, 70. E a segunda coisa, não se é possível ganhar massa muscular na terceira idade? Quer dizer, o que acontece que eu paro de ganhar massa então vamos muscular? Lá. Em termos de massa muscular, não vamos falar em terceira idade, né? Terceira idade joga mais pra frente aí, né? Pra cima dos 60 anos. Massa muscular, a gente começa um fator de perda se eu não tenho estímulo por volta dos 40 anos, tá? Por volta dos 40 anos. Então, final da casa da 30ª década e início da 4ª década é que começa um processo de perda se eu não tenho estímulo, tá? Se eu não tenho estímulo. O cara que tem insuficiência de exercício físico, só faz as atividades diárias. Se eu não parar de fazer nunca, eu não vou perder. Se você vai perder, mas aí é mais tardio. Aí sim, tende a ser por volta dos 60, com um grande incremento por volta dos 80, tá? Vai perder mesmo fazendo. Por isso que eu falo em não ganho ou não manutenção, eu falo minimização da perda. Tá? Então a gente tem um fator que é ainda como que eu vou te dizer, um ponto de dúvidas aí na literatura médica, que é por volta ali dos 70 anos, mais ou menos, existe uma situação que a gente chama de resistência anabólica, que embora possa estar adequado os fatores nutricionais, alimentares, possa estar adequado os fatores hormonais, existe uma refratariedade no ganho de massa muscular, tá? Loures, tem que entender que assim, Deus é perfeito, mas Deus fez a gente se desligar do mundo, vai ter um processo de morte. Não tem jeito. E as células vão se deteriorando. Assim como vai tendo alterações visuais, assim como vai tendo alterações do sistema nervoso central e cognitivas, assim como vão tendo alterações auditivas, assim como vão acontecendo deteriorações cardiovasculares, existe um processo degenerativo muscular que a gente não consegue
ainda manipular, talvez a gente consiga melhor manipular, mas que é a evolução pro óbito. Tá. Não tem jeito, né? Eu tô bem longe, mas muito longe mesmo de ser um cara sarado, tá? Isso eu até admito, né? Mas eu tenho mais massa muscular hoje com 65 do que eu tinha com 40. Perfeito, porque provavelmente você passou por esse período de ostracismo do exercício físico, nesse período inicial da sua produção, da sua inserção no mercado de trabalho, do seu início de vida de empresário, e agora você tem um estímulo físico. Eu acredito que sim. Mas é uma proporcionalidade, a massa muscular agora é uma proporcionalidade. 40 só começa a perder, eu tenho que ter a reserva. Eu comecei a ganhar depois de 50. Porque antes você não tinha exercício, agora você tem tava estímulo. No zero. Então, o seu ritmo de ganho é diferente. É essa que é a grande questão, é o ritmo de ganho é diferente. Mas vai chegar um momento em que vai começar a perda, é inevitável. É inevitável, é um processo fisiológico. Agora, a gente tem usado muito as questões disso, por exemplo, suplementação, que eram tidas só para performance esportiva, para tentar frear essa resistência anabólica do envelhecimento. Doses altas de ômega 3, suplementação de creatina. Isso, até pouco tempo atrás, não se cogitava para tratar o idoso sarcopênico, né? O idoso que tem perda de massa muscular hoje é meio que mandatório aumentar a oferta proteica, para tentar minimizar essa resistência anabólica, mas ainda a gente tem um quadro fisiológico de resistência anabólica pelo processo degenerativo, que vai acontecer em todos os tecidos. A célula morre, né? E isso é bom, de uma certa forma, porque é o desligamento. A gente tem que fazer que tenha um envelhecimento saudável. Eu não quero um idoso sarado. O idoso sarado não vai ser às custas, provavelmente, de exercício físico, vai ser às custas de processos medicamentosos. Consequentemente, isso pode deteriorar a saúde, né? Inclusive, por exemplo, hoje tem estudos, olha, não tenho uma perda de massa muscular, eu não tenho uma disfunção muscular, a gente não sabe que, por exemplo, esteroide anabólico androgênico, né? Os derivados da testosterona aumentam a massa muscular em doses maiores. Por que não usar no idoso sarcopênico, né? Já existem estudos muito bem feitos a respeito disso. E o difícil é pegar nesse balaio aí, nessa bacia das almas do idoso sarcopênico, quem poderia ter benefício de ganhar massa muscular às custas de uma testosterona em dose mais alta, mas sem ter os danos que ela causa, né? Quer dizer, eu apresso ou não o preço eu apresso ou não o processo de deterioração da saúde pelo ônus dessa testosterona alta, pela sobrecarga que ela causa, apesar do benefício muscular. Até que ponto vale a pena? Até que ponto vale a pena? Então, hoje, protocolarmente, no envelhecimento, cai naquele contexto. Quem que vai se beneficiar? Quem tem deficiência hormonal. Aí eu reponho o hormônio. Mas doses altas, eu não consigo ainda ter uma ponderação de benefício de uso, né? Então, é tudo avaliar caso a caso, entender os riscos, benefícios do processo, a temporalidade, o que o sujeito tem de questões de saúde, né? Então, qual é o grande dano, por exemplo, de introduções ou intervenções hormonais no envelhecimento? Todas essas intervenções hormonais têm risco cardiovascular. Qual é a frequência de doença cardiovascular, né, em pico de prevalência na população? Na faixa etária idosa. É mais hipertenso, é mais cardiopata, o cara já infartou, já teve AVC, já tem um processo degenerativo da circulação. Eu vou intensificar isso com doses altas de hormônio? Por isso que, por exemplo, mesmo numa condição mais protocolar, que é a reposição hormonal na mulher, né, pós-menopausa, eu tenho que ponderar quem é essa mulher. Porque o estrogênio gera fator de risco cardiovascular e pode aumentar o fator de risco cardiovascular nessa mulher com doença cardiovascular instalada. Então tem mulheres que não podem, infelizmente, receber a reposição hormonal adequada ou padronizada por limitações de próprias da saúde dela. Doutor Rodrigo Gibim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, hein? Até a próxima. Obrigado pela audiência de todos e nos vemos com mais assuntos aí que eu espero que tragam essa real importância do exercício físico ao longo de toda a vida. Abraço, bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.